Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou mostrar como que a gente instala o Linux dentro do Windows. Muitas vezes a gente quer utilizar o Linux, testar algumas coisas, fazer alguns trabalhos, mas a gente não pode ou não quer desinstalar o Windows, tá? Então a gente consegue fazer essa brincadeira aí e utilizar o Linux dentro do Windows, tá? Não só o Linux, outros sistemas operacionais a gente consegue fazer, tá bom? Mas antes da gente começar, duas perguntas para você. A primeira é: por que você quer instalar o Linux dentro do Windows? E a segunda é: qual é o seu nível de conhecimento no Linux? Então, deixa aí nos comentários abaixo, porque assim a gente consegue trazer conteúdos que sejam mais relevantes para a sua realidade. Tá bom? E caso você ainda não saiba, nós temos nossos canais no Telegram e nossos grupos no Facebook. E eles estão divididos em temas diferentes. Então, entre naqueles que você tem mais interesse. Todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Então, vamos lá! Para a gente começar aqui, para a gente instalar o Linux dentro do Windows, a gente precisa simular um outro computador, como se a gente tivesse dois computadores diferentes, tá bom? Então, a gente vai fazer uma simulação. O nome é uma simulação, tá? É um ambiente virtual. O que a gente precisa para fazer isso? A gente precisa de um programa que permita que a gente faça isso, que a gente crie um compartimento no nosso computador que se pareça com um novo computador. Esse programa que eu vou utilizar é o VirtualBox. Não é a única ferramenta que faz isso, existem outras, mas essa é gratuita e dá para a gente trabalhar muito bem, tá? Então, você vai acessar aí virtualbox.org e vai fazer o download. Está bem aqui, ó, download. Clicou aqui, ele vai te jogar para a página de download. E aqui, ó, você vai clicar, caso você esteja utilizando o Windows, né, que é a proposta desse vídeo, você vai clicar aqui em Windows. Mas se você estiver em outro ambiente ou você tenha outro computador e quer instalar nele também, você pode vir aqui, ó, nesse caso é para o Mac, tá? Então, você clica aqui em Windows. Ele já vai baixar para você. No meu caso, eu já tenho ele aqui no meu computador, então eu não vou precisar baixar novamente, tá? Aí você vai procurar ele na pasta e vai instalar esse programa. Estou com ele aqui, basta dar dois cliques. E aí você vai fazer o processo, tá? Vai clicar aqui em Next e tal. Como eu já tenho ele, ele vai perguntar se eu quero reparar ou se eu quero remover. Você vai continuar clicando em Próximo, Next, tá? Até você confirmar toda a instalação. Beleza? Vou sair aqui do meu. E aí ele instala aqui, ó, na área de trabalho. Aliás, ele vai perguntar para você se você quer instalar o atalho aqui, onde você quer instalar. Basta você aceitar tudo se você quiser, ou você remove alguma opção. Por exemplo, caso você não queira o atalho aqui, você não marca essa opção, tá bom? Eu vou dar dois cliques aqui para você já ver como que é o programa. Legal! Então, aqui é a telinha aí que você vai ver, bem tranquila, tá? Só que antes da gente agora instalar o Linux, a gente precisa baixar o Linux, né? Caso você ainda não tenha ele aí. Então, nós vamos baixar o Linux aqui. Se você é iniciante, provavelmente eu acredito que você seja, senão você já sabia fazer esse processo, eu recomendo duas versões do Linux que são mais básicas e que pode te atender. A primeira delas é o Linux Mint. Está vendo aqui? Ó, Linux Mint. A segunda é Ubuntu, que também é outra versão muito famosa, né? Então, aqui ó, eu estou no site em português. No site em português, você vai entrar no linuxmint.com.br e vai em Downloads. Mas antes de eu falar das duas versões, o que você pode escolher, qual escolher, né? Se você gosta mais do visual do Windows, tá? Você está até vendo aqui, ó, ele tem um visual muito parecido com o Windows. Se você gosta desse visual, o Linux Mint pode te atender mais. Se você gosta mais do visual do Mac, eu recomendo que você vá de Ubuntu, tá? No meu caso, eu vou baixar o Mint, mas você que escolhe aí. Então, se você quiser baixar o Mint, se você não entende inglês, você pode vir no linuxmint.com.br. Aí você vai em Downloads e aí você vai cair nessa tela. E aqui você ainda vai ter que escolher a versão que você quer. Essa parte aqui ó, da edição é a parte gráfica, tá bom? Então, você vai escolher entre essas daqui. A diferença, basicamente, é que a Cinnamon ela é um pouco mais moderna, vamos dizer assim. Claro que tem mais diferenças, um pouco mais específicas, mas vamos dizer um pouco mais básico. A Cinnamon é um pouco mais moderna,
A Mate aqui, ela é um pouco mais livre de falhas, vamos dizer assim, porque ela tenta ser mais enxuta, então ela flui um pouco melhor, pode ser, tá? Não que a outra não flua, tá bom? Só que como a outra é mais moderna e tudo mais, às vezes tem umas diferençazinhas em algumas coisas aí. Enfim, se você clicar aqui, ó, ele vai te jogar para esse site aqui, que é a versão em inglês, a versão original do Linux Mint. Então, ele já joga aqui onde você tem que fazer o download, tá? Eu vou entrar na página principal aqui do Linux Mint, que é para mostrar como você faria o download a partir daqui. Você vai clicar em Download aqui, vai escolher aqui Linux Mint. Não vou falar dessas outras versões, tá? Você vai escolher Linux Mint. Ele vai te jogar nessa tela e vai te dizer para você escolher também a versão que você deseja, da mesma forma que está aparecendo ali. Você escolhe a versão que você quer, vou clicar em Cinnamon, e aí o que ele faz? Ele vai te jogar nesse site aqui, que é o mesmo que eu te mostrei antes. Tá? E aqui você vai escolher de onde você deseja baixar. Então, se você clicar aqui, ele já vai baixar o ISO, ponto .iso, para você instalar depois. Tá? Essa é uma das formas de baixar. Você também pode baixar por torrent, tá bom? Por exemplo, se você clicar aqui, ó, nesta parte aqui, torrent, você consegue baixar pelo torrent. Ó, ele vai abrir aqui para baixar pelo torrent para você. Isso não é ilegal, tá bom? O torrent é só uma ferramenta que te permite fazer os downloads de uma outra forma. Então, aqui você está baixando legalmente o Linux Mint. Da mesma forma, o Ubuntu, tá? Você vai entrar no site ubuntu.com, caso você deseje. Você vai clicar aqui em Download, vai vir aqui na versão Ubuntu Desktop e vai escolher aqui a versão que você deseja. Ou você vai na 20.04 LTS, ou você vai na 20.10. 20 é referente ao ano, tá? Que ele foi lançado. E o LTS significa que é o Long Term Support, que vai te dar um suporte de longo prazo. Se eu não me engano, são 5 anos de suporte. É um suporte que vai corrigir bugs, falhas aí e tal, e vai dar atualizações de segurança durante esses 5 anos. Já o outro mais atual, ele é mais atual, não tem todas essas atualizações e pode ter um pouco mais de erros porque foi testado menos até, tá? Então, você vai clicar aqui. Eu gosto mais de baixar, depende da finalidade, né? Se for para testar, eu testo coisas novas, mas se for algo que eu quero um pouquinho mais seguro, eu vou no LTS. Então, você vai clicar aqui em LTS e ele vai começar a baixar aqui para você. Eu não vou baixar porque eu já tenho ele no meu computador. Então, você vai baixar aí na pasta que você deseja. Lembrando que são arquivos grandes, tá bom? Então, veja a melhor forma de baixar aí. Tem 1 GB, 1 GB e pouco. Então, veja a melhor forma de baixar aí, porque às vezes se você baixa simplesmente pelo navegador aqui, uma oscilaçãozinha que você tiver, você já perde o download, tá bom? Legal, baixamos os arquivos, ou o arquivo, né? Agora a gente vai sim, de fato, abrir e instalar lá na nossa máquina virtual. Então, eu vou lá para ela. Legal, estou aqui na nossa máquina virtual. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar em Novo aqui, ó, tá vendo? Aqui vou deixar o nome que eu desejo. No meu caso, vai ser o Linux Mint que eu vou instalar. Linux Mint. Percebe que ele já encontra aqui, ó, o tipo, porque eu digitei Linux, e ele encontra a versão Mint, porque a Mint, a versão Mint, né, ela é construída em cima do Ubuntu. Então, ele coloca aqui versão Ubuntu, tá bom? Legal, vou deixar nessa pasta mesmo, tá? Você escolhe onde você quer instalar aí. Tamanho da memória, recomendo 2 GB, então vamos colocar aqui 2048, tá bom? Pelo menos 2 GB, tá? Se você quiser colocar mais, manda bala aí. E vai clicar aqui em criar um novo disco rígido virtual. Ou seja, você está criando realmente um novo disco rígido, mas não lá na raiz do seu HD, tá bom? É virtual, então você consegue simular. Ah, e lembrando, você tem que clicar aqui em modo guiado não, né? Tá? Ele vai estar, ó, modo guiado ele é assim. Você vai ter que clicar em modo expert, tá? Então, se o seu estiver do jeito que está aqui, clique em modo expert. Aí você digita de novo Linux Mint, vou colocar a versão até, ó, versão 04, LTS, para eu saber que me ajuda, tá? Então, se você quiser, pode colocar a versão também. De novo, vamos colocar aqui e criar um novo disco rígido.
Agora, aqui você também pode deixar aqui onde você desejar, tá? Tamanho do arquivo, vou colocar 20 GB. Você vai deixar aqui em VDI, VirtualBox Disk Image, tá? Então, você deixa aqui e você deixa em dinamicamente alocado. Quer dizer, depende do que você deseja, né? Dinamicamente alocado significa que quanto mais conteúdo você colocar, mesmo que ultrapasse os 20 GB, ele vai aumentando e consumindo mais espaço dentro do seu HD, tá bom? Se você colocar tamanho fixo, bateu 20 GB, não entra mais nada, tá? Vai dar lotado ali e pronto. Então, a escolha é sua como que você vai trabalhar ali dentro. Eu vou deixar dinamicamente alocado. E criar. Maravilha, já foi criado aqui. Ó. Você viu que eu estou com uma outra máquina. Aqui tinha o Linux Mint em cima, que é o Linux que eu utilizava, né? É o mais antigo. E agora a gente vai instalar o novo. Selecionou aqui, vai clicar em Iniciar aqui. Ó, tá? Ao clicar em Iniciar, ele vai perguntar do seu disco rígido para fazer o boot. Então, o que você baixou é um arquivo ISO, né? Para que você simula como se estivesse num CD, alguma coisa do tipo. Então, você vai fazer o boot aqui, ó. Vai clicar aqui nesse ícone. Aqui você vai clicar em acrescentar e vai escolher a versão que você deseja. Ó. Eu estou com os dois aqui, estou até com a versão antiga do Linux Mint, tá? Então, você escolhe qual que você vai instalar. No meu caso, é esse aqui. Estou com o Ubuntu aqui também, tá? Então, vou abrir. E acabei de ver aqui que o Linux Mint é a versão 20.01, né? Não 04. Eu confundi com o do Ubuntu. Depois eu arrumo, a gente pode renomear ali sem problemas, tá? Então, agora ele vai fazendo o processo aqui de iniciar a máquina virtual em cima do arquivo que eu comecei aqui a instalar, tá bom? Isso leva um tempinho, então esteja preparado para você ficar um tempo aí instalando dentro da sua máquina. Claro que eu não vou mostrar a instalação toda para você, eu vou cortar aqui para a gente não ficar demorando muito. E aí eu volto assim que completar cada processo. Depois de clicar ali em Iniciar, ele vai perguntar aqui para a gente o que a gente quer fazer, né? Vou começar o Linux Mint, tá? Então, automaticamente, ele já vai iniciar se você não fizer nada. Esse processo inicial da instalação, ele até que não demora muito. O processo que leva um pouco mais de tempo é o outro, né? Quando você vai realmente instalar, tá? Mas, mesmo assim, eu vou cortando etapa a etapa para a gente não ficar com o vídeo muito longo. Legal, então ele já abriu essa janela aqui para a gente, ainda não está instalado, mas se eu quisesse utilizar o Linux dessa forma, o Linux Mint dessa forma, eu já conseguiria, tá? Poderia clicar aqui, por exemplo, ó. Ele vai abrir algumas opções para mim e tal. Mas nós vamos instalar. Então, vou sair dessa parte e vou clicar aqui ó, em Install Linux Mint. Aqui você vai escolher o seu idioma, português do Brasil, continuar. Você pode detectar o seu layout do teclado aqui, tá? Então, você vai clicar aqui em detectar layout do teclado e aí ele vai detectando para você, pedindo para você bater nas teclas determinadas para ele descobrir qual é. Ou você já pode escolher aqui automaticamente, caso você deseje, tá bom? É só clicar em continuar. Você pode instalar os codecs de multimídia, então eu vou deixar aqui, clique em continuar. Aqui no nosso caso, você pode apagar o disco e reinstalar o Linux, tá? Apagar o disco não é o seu HD, tá bom? Você vai apagar o disco que você acabou de criar, ou seja, é o disco virtual. Então, ele tá falando apagar o disco porque se você estivesse instalando numa máquina normal, realmente ele iria apagar o HD, tá? Você não está instalando uma máquina normal, você está instalando numa máquina virtual e você criou aquela máquina de 20 GB, certo? Então, você pode apagar o disco normalmente e reinstalar o Linux Mint. Mas, se você não quiser, se for por outra razão, você vai em opção avançada e aí você trabalha com partições e tal, tá bom? No nosso caso, apagar o disco está ótimo. Você pode clicar ainda em funcionalidades avançadas. Ó, ele vai perguntar se você quer usar uma nova aqui, máquina virtual, né, com uma nova instalação do Linux Mint e tal. Não, não é o nosso caso, tá bom? Então, no nosso caso, tudo certo aqui, instalar agora. Ele só traz aqui uma mensagem de confirmação, dizendo que ele vai subscrever as coisas e tal. Essas são as partições e basta clicar em continuar aqui. Aqui ele vai detectar a sua localização. Se ele não detectou direito, você marca onde você está aí,
tá? E clique em continuar. Digita aqui um nome para o seu computador, tá bom? Então, eu vou digitar aqui, me ensina, tá? Você vai escolher um nome de usuário também, vai escolher uma senha, vou colocar uma senha aqui bem simples, mas você coloca uma elaborada aí, pelo amor de Deus, hein? Então, ó, coloquei aqui uma senha bem simples e você pode colocar ali, solicitar minha senha ao entrar, caso você divida o seu computador com outras pessoas e tal. Mas mesmo que você não divida, eu prefiro colocar senha sempre, tá? Então, vamos lá. Vou deixar com senha mesmo. Você pode deixar sem senha, se não quiser. E pode ainda criptografar sua pasta pessoal, tá? Que seria uma proteção maior. Eu não vou fazer isso, porque depois eu vou remover todo esse computador. É só para a aula mesmo, tá bom? Então, vou clicar aqui em continuar. Então, aqui, nada que você precisa fazer, tá? Ele vai instalando, copiando os arquivos. Então, isso aqui leva um tempinho. Não é tanto tempo assim, depende também da velocidade do seu computador e tal, mas leva um tempinho, então eu vou deixar isso aqui e depois eu corto e edito aí e mostro para vocês já quando avançar a próxima etapa, tá bom? Legal, agora ele diz que a instalação terminou. A gente pode continuar utilizando dessa forma ou reiniciar, certo? Eu vou reiniciar agora. Aqui ele fala para a gente remover o disco de instalação, mas como a gente não utilizou um CD e não é uma instalação normal no computador, então a gente vai simplesmente apertar Enter. Legal, então aqui entramos na nossa máquina virtual, ele está pedindo a senha aqui para mim, que é aquela senha maravilhosa que eu criei, que certamente você não me copiou e criou uma melhor, e vou apertar Enter aqui. Legal, estamos rodando o Linux agora. Vou clicar aqui para ampliar. E você vai ver que ele não ampliou, né? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Bom, essa aqui vai ser uma outra aula, mas se você chegou até aqui, eu já vou colocar nessa aula aqui de presente para você, tá? Mas também vou criar uma outra aula específica para mostrar como que a gente faz isso. Então, eu vou fechar aqui. Você pode iniciar o seu gerenciador de drive se você quiser, tá? No meu caso, eu não preciso. Vou fechar essa tela aqui também, ó, é a tela de boas-vindas. Você pode clicar aqui, ó, mostrar esta tela de boas-vindas ao iniciar o Linux. Eu vou remover isso daqui, tá? Aperto o X aqui. Então, você está vendo que eu consigo usar o Linux aqui, mas não está ficando em tela cheia, certo? Então, como que eu faço isso? Na teoria, você vai aqui em Visualizar, modo tela cheia, mas tem que fazer algo antes. Então, vamos lá. O que a gente precisa para deixar em tela cheia o Linux aqui dentro do VirtualBox, o Mint, o Ubuntu, enfim, tá bom? Você vai aqui em Dispositivos, você vai em Inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Percebe que ele colocou algo aqui na área de trabalho e você vai executar esta mídia aqui, tá bom? Ele vai fazer a instalação, vai pedir a sua senha. E aí ele começa fazendo a instalação. Ele leva um tempinho para fazer essa instalação, mas depois ele te avisa que você já pode apertar Enter para sair dessa tela, tá? Legal, então ele já terminou a instalação aqui, eu vou apertar o Enter, né? Esse Return é o Enter. Só que para ter efeito eu preciso reiniciar, tá? Então agora a gente vai reiniciar a máquina. Clico aqui no menu, vou aqui nesse ícone vermelho, Sair, e aqui Reiniciar. Legal, então agora é só entrar. Simples, agora eu vou reduzir aqui, vou clicar de novo e pronto. Tá vendo? Então eu só reduzi, aumentei de novo e ele aumenta aqui proporcionalmente, tá? Então, beleza, ó. Agora é só utilizar normalmente, tá bom? Então está funcionando perfeitamente em tela cheia. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade, se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!